Já tá? Ouviu? Já. Não tá aparecendo. Pra mim apareceu. Deixa eu ver aqui. Já tem uma pessoa, é o Hamilton, é Hamilton. Minha mãe, Zenaide, o Sérgio, seu Toninho. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Saudade de vocês. Entrou? Entrou. Mas eu entrei como Cefa ou como Simone? Deixa eu ver. Acho que entrou como Cefa, né? Não tá aparecendo ainda. Deixa eu ver aqui. Não, eu mesmo. Já tem 13 Eu. pessoas. Eu mesmo. Oi, Gislaine, tudo bem? Que saudade de você. Minha irmã Simone, Bruno, oi, Bruno. Valéria, Alexandra, minha filhada, tudo bem? Oi, madrinha. Minha madrinha. Ai, como eu tenho que abaixar aqui. É. Oi, Val, você tá bem? Larissa, oi, Lari, quanto tempo? Você tá bem? Vê se aparece no servo quando a gente voltar, hein? Valéria. Agora tá aparecendo aqui no meu. Já temos 22 pessoas. Vamos dar só mais um tempinho pro pessoal chegar e a gente já começa, tá bom? A Sônia, a Débora, o Rogério. Tudo bem, Rô? Ednilson, meu afilhado, boa noite. A Cláudia. Débora, seu Carlos, Cláudia. A Sal, minha afilhada. Oi, Sal. Seu Carlos, a Sônia. A Débora Loira. Saudade de vocês, gente. Minha afilhada, Áurea, tudo bem? Oi, Paula, boa noite. Minha afilhada Karina, tudo bem? Oi, Débora. Meu amigo Kleber. Oi, Cláudia. A Simone tá falando oi, Seu Cláudia. Sultão tá com saudade de você, viu? Ontem ele veio e tá com saudade de você. Tá com o Machado esperando. Ixi, Tá Cláudia, com o seu Machado sultão tá com o esperando. machado te esperando. Oi, Cida, tudo bem? Oi, Sam, minha amiga, tudo bem? Débora, minha aluna, tudo bem? Rafa, meu afilhado, tudo bem? Boa noite. Assalto quando você tá linda. Obrigada, afilhada. Marta, Tomei banho pra fazer a live. a Marta Freitas. Oi, Marta, boa noite. Marta Freitas, Vitória Portela, boa noite. Minha madrinha Marilena, minha madrinha de batismo, tudo bem, madrinha? Toninho, meu cunhado, boa noite. A Débora. A Débora. Eu quero comer as esfirras da Débora. Débora, minha aluna, tá todo mundo querendo suas esfirras, suas empadas, seus bolos de pamonha, de tudo. A gente quer tudo que você faz. Sérgio, meu amigo. Jalena. Já temos 48. Povo do Cefa é. Daqui a pouquinho a gente começa. Se Deus quiser, logo a gente volta, né? Se Deus quiser. O vai passar tá demorando um pouquinho, mas vai passar, gente. Tenham fé que vai passar. Tá demorando um pouquinho, a gente fica, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, mas uma hora passa, né? Se Deus quiser, essa vacina vai sair logo. Oi, Rô, Rodrigo, boa noite. A gente fica, né? Vai passar, se Deus quiser, a vacina chega logo. Enquanto isso, quem puder, fique em casa.
Quem puder, fique nas suas casas. Quem tiver que sair, que trabalhar, que tome os cuidados, né, necessários. Porque também a gente já ficou muito tempo parado, né, para quem trabalha e tá sem renda. Oi, Marli. Boa noite, tudo bem? Prof. Elaine, minha aluna também, Marta tá tudo falando bem? que Marta Freitas, que curte Amanda, muita gente. obrigada, Marta. Curte sempre a gente, que a gente precisa de vocês. Divulguem a nossa página. Rosimeire, Rose Quintanilha, beijo. A Proelaine tá com torcicolo. Tadinha. Proelaine tá com torcicolo? Faz umas massagens, Pro, que passa. Oi, Léo, tudo bem? Vitória, logo a gente marca, acho que é você que eu tenho o telefone, que a gente precisa marcar um portal, né? Logo, logo a gente se fala. Minha filha, minha sobrinha aqui atrás. Eu sou a voz do além. A Elaine tá falando que ela tá zoada. Tá zoada, prof. Faz umas massagens aí. Que torcicolo, acho que é só com massagem mesmo. É mesmo? Só com relaxamento muscular. Faz uns exercícios do reiki que eu passei lá no grupo, ajuda bastante. Já estamos com 45, é isso? Cleusa Martins, boa noite, Cleusa. Rodrigues. Gabriela Rodrigues, boa noite. Curtam a nossa página, divulguem o nosso trabalho, gente. A gente precisa de vocês. A gente está chegando a quase 10.000 curtidas na nossa página. Oi, Selma, tudo bem? A Selma chegou. A gente tá chegando a quase 10.000 curtidas na nossa página. Tá faltando um pouquinho, tá faltando, acho que em torno de umas 30, 40 pessoas, mais ou menos. Vamos Menos curtir de a 100. nossa página, vamos divulgar, compartilhem o link da nossa página na página de vocês, para que a gente chegue a 10.000 curtidas logo, logo. Ah, é a Vitória mesmo, que eu tenho o telefone. Você vai cair da escada. Marília vai cair da escada. Que horas são? Já Já pode começar. já deu uns 10 minutinhos? Mais Já, ou menos? Já estamos. Que horas são aqui? Não dá pra ver a hora. Gabriela, boa noite. Kelly, boa noite, Kelly. Beijo, amiga. Minha sobrinha Mari entrou agora. Cinderela Anselmo, boa noite, Cinderela. Tudo bem? Não chamou Cinderela? Dani. Oi, Dani, linda. Tudo bem? Que saudade. Solange tá falando que quando Solange. passar a pandemia, ela vai vir conhecer o Cefa. Então, Vem venha. conhecer, Solange. Você vai gostar muito. A gente vai estar de portas abertas. Só não sei como que a gente vai fazer para receber tanta gente, porque tá todo mundo falando que vai no Cefa, mas a gente dá um jeito de caber todo mundo. Seu Zé, Biciato, Se sair a vacina, pode entrar mil Amanda, pessoas, né? Robson, meu afilhado, boa noite. Fala pro Robson que a Baiana falou que vai tirar a coroa. Robson, a Baiana falou que vai tirar sua coroa. Fica tranquilão. Ela vai voltar, vai começar. Se bem que eu acho que você é filho de algum, mas tem que tirar, né? Tem que tirar, é. Ó, vai ser roubada a audiência dessa live, porque só a Luciana é madrinha de metade dos trabalhadores. É, metade da live são meus É a afilhados. afilhada da Luciana. Ó, a Rosemary falou assim que tem que colocar salompas no torcicolo, viu? Tem que Proelane? colocar salompas. Também tô com saudade da Dona Rosa, Léo. Mesmo. Já pode começar, Lu. Então vamos lá? Vamos começar então? Então vamos, nós fazemos uma prece antes de começar, né? Vai. Então vamos lá. Então vamos. Ah, Dona Rosinha, beijo, Rosinha. Meu afilhado Cláudio, beijo. Vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar a nossa live da noite. Deus te abençoe, Cláudio. Beijo. Então vamos lá, vamos todos nós neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos procurar pensar em Jesus, que vai ser o tema da noite de hoje. Que possamos pedir a bênção do Mestre Jesus.
a bênção de todos os orixás, os guias, da nossa orixá Nanã, que é a regente da nossa casa. Que possamos ser abençoados na noite de hoje, na certeza de que estamos aqui para dar o melhor de nós. E com muita alegria nós vamos iniciando a nossa live. Então vamos lá, gente. Para quem eu não falei boa noite, que chegou agora, boa noite para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Para quem está entrando na nossa live agora, meu nome é Luciana. E hoje nós vamos falar a respeito de Jesus. Falar sobre Jesus, gente, é um tema muito extenso, porque muita gente fala de Jesus, muita gente mesmo. Existem centenas e centenas de obras a respeito de Jesus. Hoje eu tentei fazer uma pesquisa no Google a respeito de quantas obras existem falando de Jesus, e eles não têm eles não têm essa informação. A informação que sai é sobre os evangelhos de Jesus, mas não tem a informação de quantas obras se fala a respeito de Jesus, porque são centenas de pessoas que escreveram a respeito de Jesus. A maioria tenta mostrar a realeza de Jesus, Jesus como um santo, Jesus como alguém superior a nós, Jesus alguém que está muito distante de nós, e na verdade nós, dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, a gente procura entender que Jesus, ele é um ser que esteve na terra, que esteve junto conosco e ainda está junto de nós. É por isso que a palestra de hoje, a live de hoje, eu baseei nesse livro aqui, olha. Eu não sei se está dando para vocês verem, eu não sei se fica ao contrário na imagem, mas o nome do livro é O Sublime Peregrino. Tá ao contrário, né, Mari? Fica espelhado. Mas Fica espelhado, né? É O Sublime Peregrino, de Ramatiz. Eu, na minha opinião, eu já li muitas obras a respeito de Jesus, mas essa obra é a mais completa a respeito de Jesus. Porque Ramatiz, ele traz Jesus não como um santo, não como alguém que está muito distante da gente, não como alguém que está numa cruz, pregado numa cruz e que a gente só pode olhar para ele e fazer uma oração. Ramatiz, ele traz Jesus como nosso amigo, como nosso irmão, como alguém que caminha junto de nós, como alguém que a gente pode contar, como alguém que está ao nosso lado em todo momento. Um homem muito à frente de seu tempo. Ramatiz, nesse livro, ele demonstra que Jesus foi um homem que estava muito à frente do seu tempo. Por isso que foi tão incompreendido, por isso que teve tantas dificuldades para estar junto das pessoas, tantos desafios, exatamente porque ele estava muito à frente do tempo em que ele nasceu. Mas o nascimento de Jesus foi proposital. Foi uma época em que precisava Jesus estar entre nós para que deixasse os exemplos e que pudéssemos seguir ao longo desses mais de 2000 anos, né? Jesus, gente, ele não era um santo, ele não era alguém intocável. Jesus, na visão de Ramatiz, e eu também considero isso, Jesus era um revolucionário. Jesus era um lutador. É alguém que veio mostrar ao mundo como se vive, como que nós podíamos viver na Terra, e mostra até hoje. Depois de 2000 anos, a gente ainda não consegue praticar nem metade do que Jesus nos ensinou. Muitos chamam Jesus de o Cordeiro de Deus. Só que Ramatiz, ele fala que isso é um nome muito injusto para Jesus, porque Jesus de Cordeiro, ele não tinha nada. Né? A igreja, ela colocou o nome de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, na verdade, Ramatiz fala que ele não é um cordeiro. Jesus era o leão da tribo de Judá. Na época, Jacó tinha uma tribo que chamava tribo de Judá. E quando os filhos de Jacó nasciam, Jacó, ele abençoava os filhos que nasciam e dizia: você será um leão da tribo de Judá. O que é um leão da tribo de Judá? É quando aquele ser que nasceu, ele está denominado, ele está inserido a ser um governador. Então, o que era um leão da tribo de Judá? É alguém que ia dominar mesmo, é alguém que ia mandar, é alguém que ia governar, é alguém que estaria à frente de tudo, mostrando aquilo que necessitasse. Então, Jesus era um leão, gente. Ele representava que ele seria o governador planetário. A figura do leão da tribo de Judá,
significa força, valentia, coragem e ousadia. E Jesus tinha tudo isso, porque para fazer o que ele fez na época em que ele estava, uma época de incompreensão, uma época em que todo mundo fazia o que queria, não tinha muita lei, apesar de ser em Roma, mas a Roma foi uma das políticas mais corruptas que teve, tanto que boa parte da corrupção de hoje no mundo provém do exemplo de Roma. Então, no momento em que tudo era corrupção, Jesus nasceu. Mas como aconteceu a vinda de Jesus para a Terra, né? A Terra ela foi criada há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, tá? Era um mundo primitivo e precisava de um governador planetário. Então, houve uma reunião de espíritos puros. Entre todos os espíritos estava Jesus. Essa reunião, com detalhes, é contada no livro Os Exilados de Capela, que é muito divulgado na doutrina espírita, que conta a passagem de um planeta que existia na constelação de Capela e que esse planeta passou de provas e expiações para o mundo de regeneração e muitas almas foram expurgadas desse planeta. E as almas que foram expurgadas iriam nascer no planeta Terra, que é o que está acontecendo hoje. O mundo está se tornando um mundo de prova e expiação e muitas almas estão sendo expurgadas do planeta Terra. Essas mortes que estão ocorrendo hoje, essas mortes coletivas, que a gente tem muito pesar, que a gente fica muito triste, mas já faz parte do processo de evolução espiritual do nosso planeta. Então, quando o planeta Terra foi criado, estava nessa reunião entre os espíritos estava Jesus, que planejava a criação da Terra. Nesse planejamento foi decidido que Jesus iria reencarnar na Terra. Que não adiantava só ele ser o governador planetário, que ele precisava reencarnar na Terra também, para que ele pudesse dar o exemplo de como seria a nossa caminhada, de qual seria o parâmetro que a Terra deveria seguir para sair do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Então ele não tinha só a missão de olhar pela Terra, de cuidar da Terra, mas ele tinha de estar entre nós. E isso é fato até hoje, como eu disse, né? Até hoje Jesus está entre nós. E Jesus, ele teve os seus precursores. Quem são os precursores? Aquele que veio antes. No Egito teve Moisés, onde ele preparou todo o processo de religião, de entendimento de um Deus único. Depois na Grécia teve Sócrates, que segundo algumas literaturas, segundo algumas obras, dizem que Ramatiz também foi Sócrates, né? Que Sócrates foi Ramatiz, que primeiro Sócrates, depois ele teve outra encarnação como Ramatiz, né? Então, também teve João Batista, que preparou todo o caminho para Jesus. Tanto que quando ele foi batizar Jesus, João Batista, que ele batizava as pessoas e pregava a palavra de Deus, de um Deus único, né? Que também foi perseguido em Roma por muita gente. Quando ele batizou Jesus, ele disse: agora é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Ou seja, para que o Cristo planetário, Jesus, que era governador planetário, pudesse crescer entre as pessoas que estavam ali. Então, eles prepararam o ambiente atmosférico para Jesus. Gente, podem fazer pergunta, tá? Que aí a Mari vai vendo as perguntas, ela me para. Mari, vai me parando, porque eu começo a falar e eu vou falando. Pode fazer pergunta, não, tá? Só pra avisar, eu deixei no fim uma não é uma pergunta, eu falei pro pessoal compartilhar com a gente as passagens preferidas de Jesus, porque depois a gente vai comentar. Eu tenho a minha preferida já. Você tem a sua? Já coloquei a minha. Então vamos lá, depois no final a gente já comenta. Jesus, gente, não tinha necessidade de reencarnar, segundo Ramatiz. E não tinha mesmo. Quando ele foi reencarnar, Jesus já não tinha mais nem a forma humana. A espiritualidade diz que Jesus era uma luz resplandecente, era um espírito de alta hierarquia. E quando ele foi se preparar para reencarnar, ele teve que regredir, ou seja, rebaixar o seu padrão vibratório para que ele pudesse assumir novamente a forma humana
ou seja, um perispírito, para que ele pudesse voltar à carne, porque todos nós que estamos na carne, nós temos um perispírito. Para quem não sabe o que é perispírito, é um corpo espiritual que nós temos quando estamos dormindo ou quando estamos no plano espiritual. É o corpo espiritual. Esse corpo espiritual é da mesma forma que o nosso corpo físico, tá? Então, é a cópia do corpo físico, ele atua no plano espiritual, quando nós estamos dormindo ou quando a gente desencarna. E Jesus, ele precisou assumir novamente esse corpo espiritual, ele precisou assumir esse perispírito, desceu para o padrão vibratório, criar novamente essa forma humana para que ele pudesse reencarnar. Vou mandar um beijo pra Margarete. Beijo, Margarete! Tudo bem com você? Beijo, viu? Que bom que você tá aqui com a gente. O Ari também tá, né? Beijo, que eu tô com o celular aqui, só tô vendo o pessoal passando, mas... Seu Toninho falou que você tá mais nova e mais bonita. Ah, seu Toninho. Acho que é a quarentena, não é? Que eu tomei banho, seu Toninho. Então, e aí ele veio para poder realmente alavancar o planeta Terra, trazer novas informações. Jesus, gente, nasceu numa manjedoura. Foi uma coisa muito simples, de muita simplicidade, mas de muita alegria. Existe um livro que se chama Maria de Nazaré. Eu só não... João Miramês, lembrei agora. Eu ia falar que não lembro, mas eu lembrei agora. Chama-se Maria de Nazaré, de João Miramês. Não, é Miramês de João Nunes Maia. Olha eu confundindo tudo aqui. Olha eu confundindo tudo aqui. Ele conta toda a passagem da vida de Maria, desde antes dela reencarnar, durante o reencarne, quando ela ficou grávida de Jesus e após o desencarne. E ele fala que quando Jesus nasceu, houve assim vamos dizer assim, como se fossem fogos na manjedoura, de tanta luz que explodia na manjedoura, que eclodia da manjedoura. Vocês imaginam, né, gente? Quando a gente faz o Evangelho no Lar, o André Luiz fala que a nossa casa já fica iluminada, que o Evangelho no Lar dá para iluminar um quarteirão. Imagina Jesus nascendo. Como não ficou a manjedoura? Como ficou Nazaré, a cidade de Nazaré? Foi uma coisa maravilhosa, né? Inclusive, também existem obras que diz que Ramatiz também estava na época de Jesus. Ramatiz era para ter ido junto com os 3 reis magos, mas infelizmente ele não conseguiu chegar ao nascimento de Jesus por causa do recenseamento que estava tendo. Estava tendo um processo de recenseamento onde as pessoas tinham que fazer inscrições, né, vamos dizer assim, a grosso modo, de onde elas moravam, de onde elas vinham, de onde elas tinham nascido, e devido à quantidade de pessoas muito grande na cidade, foi impedido que o Ramatiz pudesse chegar. Né? Ele tinha outro nome que eu não me lembro agora, mas depois eu vejo para vocês e coloco, tá? Mas ele era para ser um dos reis magos, porque na verdade eram 4 reis magos, mas infelizmente só ele não conseguiu chegar, tá? Então era muita alegria e muita simplicidade no nascimento de Jesus. Muitos duvidam até hoje que Jesus era real, muitos. Só que Jesus, ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Jesus esteve entre nós, sim. Jesus esteve em carne, Jesus nasceu da barriga de Maria, Jesus esteve entre nós, foi criança, foi adolescente, foi adulto, viveu até os 33 anos de Jesus, da vida dele. O corpo de Jesus era como o nosso. Tem muita gente que fala que não, que o corpo de Jesus era perispiritual, que o corpo de Jesus era só energético, que Jesus podia, por conta de algumas passagens, né, bíblicas, que diz que Jesus aparecia e sumia. Ele chegava em lugares de repente, e de repente ele sumia também, né? E existem algumas passagens que falam a respeito disso, então as pessoas falam que o corpo de Jesus não era um corpo material, mas Jesus tinha um corpo material sim. Tanto que Jesus fala, Ramatiz, ele fala nesse livro, que Jesus tinha muita dificuldade em sustentar o corpo físico, por ele ser uma pessoa iluminada.
Ramatiz, ele fala que Jesus pode se comparar a um raio de sol trancado em um vaso de barro. Como se tranca um raio de sol dentro de um vaso de barro? Né? É muito difícil, é muito complicado. E quando você tranca alguém de muita luz dentro de um corpo físico, é um sacrifício muito grande, né? Ele frequentemente ele tinha que entrar em estado de meditação, que ele ficava assim por dias. Ele sentava embaixo de árvores e ficava por dias em estado de meditação. Gente, às vezes a gente não consegue ficar 5 minutos fazendo uma meditação, né? A gente fecha o olho, coloca uma musiquinha para fazer meditação, daqui a pouco a gente já está pensando na conta que tem que pagar, a gente já está pensando no que o filho tem que fazer, a gente já está pensando nas situações que tem, a gente já está pensando no trabalho que tem que fazer. Jesus ficava por dias em meditação. Tanto que ele ficava tantos dias em meditação que Ramatiz fala que ele ficava rodeado de animais. Então ele ficava com cobras enroladas nos pés, leões sentavam ao lado dele, vários animais ficavam ao redor de Jesus, de tanta paz, de tanta tranquilidade que ele passava. Por isso que a agressividade dos animais muitas vezes vem de nós mesmos, porque nós demonstramos agressividade. Jesus não mostrava nenhum tipo de agressividade. Jesus não comia carne de nenhuma espécie, ele só comia frutas, né? Comia legumes, verduras da época. Ele não bebia. Ramatiz fala que Jesus não bebia, que na época existia um suco de uva fermentado e que realmente embebedava as pessoas, que ainda não era chamado de vinho. Nos filmes fala que é vinho, mas Ramatiz fala que na época ainda não era chamado de vinho, mas que Jesus não bebia. E muita gente usa essa desculpa, né? Ah, Jesus bebia, então eu também posso beber, né? Jesus bebia vinho, então eu também posso beber. Mas ele não bebia. Ramatiz fala que ele não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica. Sua mente vivia constantemente hipertensa. Ramatiz fala, porque ele tinha muita coisa, muitos pensamentos, muitas ideias e para fazer em tão pouco tempo. Assim somos nós, né? Trabalhadores do bem, né? Trabalhadores do bem. Quantas vezes a gente não fica com a mente hipertensa? Com um monte de coisa ao mesmo tempo, se preocupa com o trabalho, com as contas, com as dificuldades, com a família, e a gente entra num processo de ansiedade, porque a gente não consegue lidar com aquilo. E ele tinha essa mente hipertensa porque era muita informação para pouco tempo de vida, porque ele sabia que ele teria pouco tempo de vida, né? Ele tinha tanta energia, o Ramatiz dizia, que vertia suor e sangue pelos poros. Por isso que existe aquela lenda de que Jesus suava sangue, né? Que o suor do Cristo, né? O sangue do Cristo que saía da pele. Ramatiz fala que isso era verdade. Ele suava mesmo o sangue pelos poros, porque ele diluía as energias em demasia, principalmente quando ele estava em processo de meditação. Que ele estava em processo de meditação e isso acontecia muito, tá? Jesus era constantemente atacado pelos espíritos das trevas, né? Se Jesus era atacado pelos espíritos das trevas, imagine nós. Senhor, né? E a gente ainda às vezes reclama de algum processo obsessivo que a gente sofre, de alguma dificuldade que a gente passa. Se Jesus era atacado pelas trevas, imagine nós com todas as nossas imperfeições e as nossas brechas. Mas essas trevas que atacavam Jesus, eles emanavam energias densas o tempo todo para atrapalhar a missão de Jesus. E como eles não conseguiam atrapalhar a missão de Jesus, eles atrapalhavam quem? A família. Então eles envolviam José, que era o pai de Jesus, que ele vivia bravo, porque Jesus estava sempre andando, perambulando, falando com as pessoas, cuidando da vida das pessoas. Ele envolvia os primos, envolvia os parentes de Jesus estavam sempre em confusão, né? Bem parecido com a vida da gente, né? Quando a gente escolhe trabalhar no bem. Quando a gente escolhe trabalhar no bem e a gente fica atento à nossa vida,
Às vezes essa espiritualidade das trevas não consegue nos envolver, mas envolve aqueles que vivem com a gente, que moram com a gente, que estão junto com a gente. Quantas vezes a gente não vê atitudes dentro do nosso próprio lar que comprometem a família, e a gente está vendo que aquela situação ali são influências espirituais e a gente não consegue resolver essa situação exatamente porque são energias densas que estão sendo emanadas para atrapalhar a nossa família, né? Mas Jesus, gente, só com o olhar, Jesus doutrinava os espíritos que se aproximavam dele e oferecia socorro espiritual a esses irmãos. Só com o olhar, só com a força do pensamento, Jesus doutrinava esses espíritos e eles eram socorridos. Quem dera, né? A gente pudesse olhar para um obsessor e pudesse doutrinar, né? A minha mãe falou que ela também. A carinha dos olhos. A carinha dos olhos. A gente olha para o obsessor, já vira o olho e fala, de novo! Saco! Novo! Eu, quando os médios não tagarelando no quadrado. É um olhar só. É só um olhar. A gente, qualquer coisa, a gente já vira o olho, né? E Jesus não, ele com o olhar, ele doutrinava os espíritos, né? E esse é o papel do médium na Terra. Quando o Chico Xavier disse que cada médium era um poste de luz na Terra, Chico Xavier falava disso, da questão de que quando nós estamos nos iluminando, nós atraímos esses espíritos para perto de nós. Então, essa é a função de todo médium, né? Poder ajudar aqueles que mais necessitam. E Maria, né? Vamos falar um pouquinho de Maria, já que a gente tá falando tanto de Jesus, precisamos falar da mãe, né? José, gente, foi uma figura muito importante também, né? José era um ser simples, um ser amoroso. Hoje ele é conhecido como Saint-Germain, né? Que ele faz parte da Fraternidade Branca. Hoje ele é conhecido como Saint-Germain. É um homem de muita luz, de muito amor. Mas José também foi um pouco incompreendido, né? Até porque pela questão que a igreja colocou na visão do nascimento de Jesus, que nós já vamos falar a respeito disso. José teve que aguentar muita coisa, né? Teve que aguentar todo o processo da vida de Jesus, todo o processo da vida de Maria, que Maria também era um espírito de luz, e ele acabou se iluminando também com essa família, né? E Maria, gente, foi escolhida porque também era um espírito de luz. Ramatiz, ele fala assim, olha, o motivo porque o alto preferiu o espírito dócil e passivo de Maria para a missão sublime de ser mãe do Messias era de protegê-lo em sua infância e não turbar-lhe a missão de amplitude coletiva. Ou seja, foi escolhido Maria porque a espiritualidade sabia que Maria não ia atrapalhar a vida de Jesus. Que Maria ia cuidar dele, mas que Maria entenderia a sua missão e não atrapalharia. Quer falar alguma coisa, Mari? Não. Tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. O pessoal tá deixando as passagens preferidas. Então, Maria, gente, não ia atrapalhar. E aí vem mais uma lição pra gente, né? De Jesus e de Maria. Quantas mães nesse mundo que vêm com a missão de ajudar os filhos e acabam atrapalhando? Mães apegadas, que não deixam os filhos ter as suas próprias experiências, não deixam os filhos caminharem, não deixam os filhos aprenderem com a vida, fica, não pode isso, não pode aquilo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, né? E tudo bem, a mãe tem a missão de cuidar, mas não é a missão de atrapalhar. Chega uma certa hora que a criança, o jovem, ele precisa ser libertado, ele precisa ter as suas experiências. Eu conheço mães que têm filho com 15, 16 anos e o jovem não pode fazer nada. Não pode sair, não pode curtir com um amigo, não pode ir num lugar com os amigos, porque tudo a mãe tá grudado. Vai viajar, a mãe tá grudado, vai não sei aonde, a mãe tá grudado, como se não confiasse no filho. E na verdade a mãe, ela não tá aqui para atrapalhar, ela tá aqui para ajudar o filho a ter as experiências. Se você deu boa educação, se você fez o melhor, você tem a consciência de qualquer coisa que vai acontecer, seu filho vai voltar para você. Vai sempre pedir ajuda. Então, aí fica a lição de Maria, né, para todas que são mães. O apego faz muito mal, o apego aos filhos, né? E pais também, né? O apego aos filhos faz muito mal. Filho, gente, é para vida, filho é para ter experiência, filho é para buscar o melhor.
né? Porque senão, como que vai ser? Chega uma certa idade que pega uma revolta muito grande e vai embora de vez. E aí a mãe e o pai ficam, o que foi que aconteceu? O que eu fiz de errado? Exatamente o equívoco foi em não deixar o filho viver. E chega uma hora que nós somos espíritos imortais. Nós queremos liberdade, né? Se nós como adultos já queremos a nossa liberdade, os jovens também têm os direitos, né? Maria, ela sabia que uma hora Jesus iria embora, que seria crucificada em nome da fé. Maria sabia toda a missão de Jesus. Existe muita polêmica gerada em torno da gravidez de Maria. Uns falam que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, outros falam que o anjo Ismael trouxe Jesus para Maria. Existem várias histórias. Mas Ramatiz, ele fala que a primeira lição que Jesus nos passou foi de não ir contra a lei divina. Ou seja, Jesus foi gerado da forma natural como todos nós fomos gerados, através de um ato sexual. Porque jamais Jesus reencarnaria burlando a lei divina. Se ele era o primeiro que respeitava as leis divinas, ele jamais faria isso. Ele jamais viria de forma especial. Então não houve nada de anormal quanto aos aspectos da gravidez de Maria, tá? Isso não tira o mérito de espírito de luz, muito pelo contrário, só aumenta, né? Porque muitos acham assim, que pela questão de a Maria ter tido um ato sexual, ela se tornou uma mulher impura e ela não pode ser mais santa, não pode ser Maria, né? Mas isso está totalmente fora dos padrões. Hipocrisia da igreja Muita católica, hipocrisia, né? Porque o sexo não torna ninguém impuro. O que nos torna impuro são os nossos atos e as nossas ações e os nossos pensamentos. Então Maria, ela trouxe Jesus da forma mais normal do mundo. E essa lenda, gente, de que os grandes avatares são trazidos por deuses, existe há muito tempo. Buda também falam que ele nasceu, que ele foi trazido por um deus, e assim sucessivamente. Ou seja, os grandes avatares, as pessoas falam que eles foram trazidos por deuses, e não foi, porque se eles são avatares, se eles são iluminados, se eles são espíritos evoluídos, eles jamais permitiriam burlar a lei divina. E a lei divina é para todos, não é só para os imperfeitos, é para todos nós, inclusive para eles também. E eles são os primeiros a colocar em prática a lei divina, né? Então, a igreja colocou esse aspecto de Maria mais para valorizar mesmo Maria, mas na verdade Maria não perdeu nem um pouco da sua luz por conta dessa informação, né? Tanto que Ramatiz, ele é muito criticado nesse livro. Aliás, Ramatiz não é criticado só por esse livro, criticado por vários outros livros. Eu já fui em casas espíritas que eu cheguei lá e a pessoa olhou para minha cara e falou assim: você vai fazer a palestra, mas você não pode falar a palavra Ramatiz. Só que aí eu falei a palestra inteira do conhecimento de Ramatiz e não falei sobre a palavra Ramatiz, mas eu falei de Ramatiz. Eu lembro. Porque tem gente que não aceita Ramatiz, né? Por ele ser um espírito muito iluminado e de cabeça muito aberta. Ele fala de tudo sem problemas nenhum. E ele foi muito criticado nesse livro exatamente porque ele trouxe essa informação de que Maria teve Jesus pelos atos normais da sexualidade, né, do sexo. E ele foi muito criticado em relação a isso. Mas aí se dá por quê? Porque a Ramatiz tem a ver com pessoa de ufologia gosta muito de Ramatiz, né? Tem isso aí. Muito à frente também. Ramatiz é um espírito muito à frente de tudo e de todos, né? E para você poder entender Ramatiz, você tem que ter a cabeça muito aberta. Não tem certas coisas que você acha, se você não sair, né, principalmente os espíritas, se não sair de Kardec e de André Luiz, não vai aceitar Ramatiz nunca, né? Porque você tem que ser para frente, você tem que entender que existem muito mais conhecimentos além de Kardec e de André Luiz, que são importantíssimos, mas como dizia o Kardec, eu não serei o único e ainda vão haver muitos que vão trazer informações, né? E os espíritas
ainda não compreendem muito Eu isso, acho que né? também Ramatiz, ele acho que ele foi o primeiro a começar a falar da união, né? Do Exatamente, kardecismo com a Umbanda e exatamente. Candomblé. Tem um livro de Ramatiz. E aí ele já foi criticado por isso, né? Não, mas o problema não é nem kardecismo com banda. Ramatiz, eu acho que ele tem uma opinião muito forte de não religião, né? Exatamente, ele tem a ideia da espiritualidade e, acima de tudo, do universalismo, né? Onde todas as religiões podem caminhar juntas, cada um com a sua ideia, né? Como que é o nome do livro? Nossa, hoje eu tô para nome de livro, eu tô ótima hoje. Tem um livro do Ramatiz que ele fala sobre isso, é o Evangelho à Luz do Cosmo, que ele fala exatamente isso, da união das religiões, tá? Só pra rapidinho, a Dani Karatê entrou agora e é aniversário dela. Dani, parabéns, muitas felicidades, que Deus te abençoe. Parabéns pra você. Depois eu te mando parabéns espírita. Você mereceu renascer. Ó, a Marília tá cantando pra você, parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Então, gente, Maria, a única diferença que ela teve na gravidez é que ela não sofreu certas reações psíquicas, o Ramatiz fala. O que são as reações psíquicas? Ela teve uma gestação feliz, ela não passou mal, não teve enjoo, não teve dificuldades, não teve pressão alta, não teve pé inchado, não teve nada dessas coisas. Por quê? Porque como ela era um espírito de luz que estava recebendo outro espírito de luz, ela não teve essas reações. Porque Ramatiz, ele fala que essas reações que a mulher grávida sente, ela provém do espírito que está reencarnando, da criança. São energias do próprio espírito que está reencarnando, que já acaba influenciando a mãe. Então, todas essas reações, enjoo, azia, pressão alta e todos os problemas que a gravidez já dá aos desejos, já provém da energia do bebê. Como Jesus era um bebê de energia muito pura, então Maria teve uma gravidez muito feliz, tá? E a infância de Jesus? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Nenhuma pergunta? Não, o pessoal tá só compartilhando as passagens, falando que... A Kelly falou assim que gosta muito de Ramatiz por indicação sua. A Luciana ela divulga o Ramatiz. Todos os cursos que eu dou são baseados... Oi, Cândido! Tudo bem? O Cândido tá aí também. Sim, a Andréia, a Roberta, Rondoli, minha vizinha. Ednilson, Ramatiz é um dos poucos espíritos que fundamentam a Umbanda. A Cida, exatamente. Ele traz muito fundamentos da Umbanda mesmo. Aliás, Ramatiz traz fundamentos de muitas coisas. Se vocês puderem ler todas as obras de Ramatiz, eu aconselho vocês. Ele tem muitas, né? Um dos livros... Magia de Redenção. Exatamente, que eu ia acabar de falar agora. Um dos melhores livros de Ramatiz, para quem quer entender sobre feitiço, que a gente fala tanto, mandinga, demanda, que a gente fala tanto na Umbanda, leia Magia de Redenção, que vocês vão aprender. Quem que psicografa o Ramatiz desses livros aí? Ercílio Mais. E também Norberto Peixoto. Norberto Peixoto, ele psicografou os últimos de Ramatiz falando sobre a Umbanda. Também livros excelentes. Grande Pai de Santo. Tem muito bom senso, Norberto. Um abraço para ele. Então, gente, a infância de Jesus ocorreu de modo muito comum, igual qualquer outra criança. Só que Ramatiz falou que ele se destacava um pouquinho porque ele era muito franco, né? Ele falava as verdades na cara. Então, assim, por ele ser uma criança, as pessoas acabavam achando ele meio estranho, meio esquisito, porque ele falava coisas que não era de criança falar. Ele já dava sermão quando ele era criança, ele já falava passagens do Evangelho quando ele era criança, que ainda nem existia o Evangelho, mas ele falava de passagens, ele reunia animais em volta deles, ele fazia palestra para os animais, né? Quando ele brincava, ele fazia corredores de terra para as formigas, porque ele não queria que as formigas morressem. Então ele tinha brincadeiras meio diferentes das crianças, né? Ou seja, ele era um nerd de hoje em dia, né? Se tivesse videogame, essas coisas, Jesus, né? Internet, todas essas coisas, Jesus ia curtir.
Não, que Jesus ia ser o nerd da ciência, da física. Exatamente, da química, né? Jesus ia ser o gostar nerd de da ver os física. planetas. Exatamente. E ele não gostava muito de brincadeira maldosa das crianças, separava as brigas das crianças. Ele lia muito e pregava para os adultos sobre o reino dos céus. Quando ele tinha 11 anos, Jesus sumiu. Ninguém achava Jesus. Jesus sumiu e procurava para tudo quanto é lugar. E quando Maria foi no templo dos fariseus, chegou lá, ele estava dando uma palestra para os fariseus, com 11 anos de idade, de pé na frente dos fariseus, falando sobre o reino dos céus. Então ele fazia esse tipo de coisa, ele sumia, né, ficava dias, depois ele voltava, mesmo sendo criança. E aí ele era uma criança que era vista como uma criança diferente, né? E quando ele cresceu, Jesus era uma pessoa comum entre todos. Ele estudou na escola dos essênios. Muita gente fala que Jesus não estudou. Ramatiz fala que ele estudou sim. Existia uma escola na época que eram os essênios, que eram pessoas mais velhas que já falavam sobre o reino dos céus, que já falavam passagens do evangelho bem antes de Jesus. Então ele estudou na escola dos essênios, ele trabalhava na carpintaria de José, ajudava Maria nos afazeres do lar, ele tinha irmãos que eram filhos de José, primos, parentes, amigos, fugia muito, como eu disse, estava sempre sumido e brincou bastante durante a mocidade, durante a adolescência, até ele completar os 33 anos de idade. E quando ele completou 33 anos de idade, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da aparência de Jesus, né? Muita gente tem dificuldade para entender a aparência de Jesus. Muitos falam que Jesus não tinha os olhos claros, que foi a Igreja Católica que transformou Jesus num europeu, que Jesus não era loiro, ele realmente não era loiro, como a igreja prega, ele não era loiro. Ele não tinha pele clara como o europeu, ele não tinha, porque naquela época, na região que ele morava, não existiam pessoas brancas, existiam pessoas de morenas para pardas, porque eram pessoas que daquela região, as pessoas eram mais morenas mesmo, né? Negras, então, mais puxado pro negro mesmo, mas uns eram mais morenos, outros eram mais negros, mas ele não era branco como se pinta a figura na igreja. Existe muitas controvérsias a respeito da aparência de Jesus. Já chegaram a falar até que ele era o Barrabás, né? A figura do Barrabás, na verdade, quem era Barrabás era Jesus. Na verdade, não era. Tem um relato na história que a Ramatiz coloca no livro, que é a verdadeira aparência de Jesus. Foi uma carta enviada a Tibério por Públio Lentulus. Eu vou ler a carta para vocês, porque ele fala exatamente da figura de Jesus. E Ramatiz fala que essa carta do Públio é exatamente a versão da aparência de Jesus. Jesus era exatamente assim. A carta do Públio, ela fala o seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura, e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, então não era loiro, ele era mais pro castanho. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos, que na época os nazarenos, que eram as pessoas que nasciam em Nazaré, elas usavam o cabelo dividido ao meio. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada.
O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Então ele tinha os olhos claros, mas não era azul. Ramatiz fala que era esverdeado. Depois a Igreja Católica pintou um novo Jesus e colocou os olhos azuis. Maria tinha os olhos azuis, segundo a espiritualidade, mas Jesus não tinha. Ele tinha os olhos esverdeados, tá? Uma pergunta do Anderson. Sim. Lu, o espírito sendo muito puro, o corpo físico não reflete sua energia ou molde? Sim, né? Quanto mais puro, Sim, mais bonito. exatamente, Anderson, exatamente o relato do Públio ao César. Exatamente, que dizia que era muito bonito, que a beleza dele resplandecia. Exatamente, quanto mais evoluído, mais bonito, Ué? né? Mais bonito o corpo físico. Porém, hoje em dia existem, né, há controvérsias. Agora pegou. Há controvérsias, porque existem seres muito bonitos hoje no planeta, mas que não são tão evoluídos assim. Mas existe review. Mas reflete sim, Anderson, a energia reflete, não só na beleza, reflete na questão de doença também, tá? Reflete na questão também da saúde física, tá? Ó, tem uma outra pergunta aqui. Peraí. Eu já vou ler aqui, ó. Lê aí. Lu, na teoria de Ramatiz, Jesus e Maria Madalena tiveram algum relacionamento? Não tiveram. Ramatiz fala que Maria Madalena e Jesus não tiveram nenhum tipo de relacionamento. Jesus não teve nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Há muitas teorias dizem que Jesus casou. Ele fala que o Santo Sudário defende os descendentes da união. Que Jesus Cristo casou, que Jesus teve filho, que Jesus teve família, que a família de Jesus foi escondida por conta de pressão de Roma. Ramatiz fala que não. Ramatiz fala que Jesus não casou, Jesus não teve nenhuma companheira, Jesus não teve filho, Jesus foi feliz. Jesus foi feliz, ele não casou, não casou, não teve filho, não teve família, não teve casa, não teve conta, zero problemas, foi feliz. Mas, gente, né? Jesus não tinha tempo pra isso, pelo amor de Deus. Exatamente o que nós vamos falar agora, porque quando Jesus completou 33 anos, ele já estava no auge da sua vida. 33 anos, Jesus já estava no auge da vida. Ou ele passava tudo que ele tinha para passar, ou não ia dar tempo. Então ele já estava tipo no desespero. Sabe quando você vai fazer uma prova e falta poucos minutos para terminar, você tem um monte de questão para responder? Jesus estava mais ou menos assim. Do tipo, ele tinha que responder todas as questões até terminar esse período que com 33 anos ele desencarnou, né? Ele iniciou a sua missão na Terra. Como que ele iniciou a missão na Terra? Quando ele estava numa festa, num casamento de parentes, e de repente acabou o vinho. E aí Maria olhou para ele e falou: filho, tá na hora. Ele falou: não tá na hora. Ele falou: não é a minha hora ainda. Por que me chamas? Por que me toma? Né? E aí Maria falou: tá na hora sim, como boa mãe, né? Pegou, acho que na orelha de Jesus e falou: tá na hora sim. E ela encheu as vasilhas de água e Jesus impôs a mão nas vasilhas de água e transformou em vinho. E aí começou as benfeitorias de Jesus, que foi se espalhando para todos os lugares, porque aí já viu, festa de parente, tudo que acontece, adivinha? Espalha para o mundo inteiro. E aí espalhou para o mundo inteiro que Jesus estava fazendo milagres. Só que a Matiz fala que Jesus não fazia milagres. Mais uma vez, ele não podia burlar a lei divina, gente. Jesus não fazia milagre. Jesus manipulava energias do universo. Como ele era um espírito muito evoluído, ele conseguia, através da força do pensamento e a força de vontade dele, manipular energias a ponto de transformar, de multiplicar pães, peixes, transformar água em vinho e assim sucessivamente. Jesus ele é conhecido na espiritualidade como o grande mago branco do universo.
O grande mago branco do universo. Olha só, do universo, hein? Para vocês verem o poder de Jesus energético. E até hoje ele é considerado assim. Muitos magos negros que vivem nos umbrais, eles tentam usar a mesma magia de Jesus, mas é impossível. Porque para a gente usar a mesma magia de Jesus, a gente teria que ter a evolução de Jesus. Porque se você tem muito poder na sua mão, mas ainda não tem moral, acaba fazendo o que acontece hoje com várias pessoas no mundo, né? Bomba atômica, são guerras, são várias dificuldades que acontecem no mundo, tá? Então, os magos negros ainda não alcançaram essa magia de Jesus. Ele é o maior mago branco do universo. E usando energias, naquela época ele afastava os obsessores, como tem várias passagens, né? De pessoas que chegavam perto dele possuídas, e ele apenas no olhar, ele falava, vai de retro, Satanás, e os espíritos saíam. Ele levantava corpos cadaverizados, como acordou Lázaro, que já estava enterrado na tumba, e ele olhou para Lázaro do tipo, levanta daí, meu, né? E Lázaro levantou, que é a famosa passagem, levanta-te e anda, né? E curava os enfermos de todas as naturezas, multiplicava alimento para o povo, lia pensamento das pessoas com má intenções. Isso quem fazia também era Chico Xavier. Chico Xavier também fazia isso. Certa feita, Chico Xavier estava numa multidão de pessoas e ele tinha uma fila de pessoas para receber cesta básica. E Chico cumprimentava um por um, antes de entrar no centro espírita. E ele estava no meio da multidão e de repente ele parou, olhou para trás, olhou bem nos olhos de um rapaz e falou assim, não, eu não sou gay. Mas o rapaz não falou nenhuma palavra para ele. Então Chico lia pensamentos. E Jesus também lia pensamentos. Já pensou nós lendo pensamento? Vai-me Deus. Olha, tem guia que faz isso também. Tem guia que faz isso também. Tem guia que o assistido chega na nossa frente, o guia abre a boca e fala assim, então, é isso, é isso, é isso. E o assistido vai embora sem falar nada. Exatamente. Eles conseguem ler pensamento. Agora nós, né? Já pensou? Vai-me Deus. Ia dar só porrada. Lembrando que ser gay não é ruim, gente. Não, exatamente isso. Porque o rapaz, ele tava pensando mal de Chico. Ele tava pensando que ele era gay, perguntando se ele era gay mentalmente. Jesus e o Chico respondeu, não sou gay, né? Então, Chico lia pensamento. Ele conversava com os espíritos de luz no Monte Tabor. Ele subia ao monte e trocava várias ideias com os espíritos de luz. Recebia as instruções do que ele tinha que fazer. Quem também recebia as instruções do que tinha que fazer era Moisés. Moisés também subia ao monte e recebia as instruções. Mas Moisés, ele ainda era um espírito muito, vamos dizer assim, ainda muito, que oscilava muito ainda a sua luz, a sua espiritualidade. Tinha hora que ele conversava com os espíritos de luz no monte e quando ele descia, ele via coisa errada, ele já tacava o pau em todo mundo, já brigava com todo mundo, já saía matando todo mundo, já mandava ordem para cortar a cabeça de todo mundo, então ele oscilava muito. Jesus não, né? Jesus sempre com o norte na espiritualidade. Doutrinava a falange de espíritos sofredores e perseguidos apenas com a força do pensamento. Muita gente tem dúvida em relação a por que Jesus não curava todos que passavam por ele. Porque Jesus enxergava além do corpo. Jesus enxergava a necessidade do karma. Ele via, se a pessoa ainda tinha necessidade de passar por aquela experiência da doença para aprender alguma coisa, ele não curava a pessoa. Ele deixava que a pessoa aprendesse a lição. Se ele visse que a pessoa já tinha aprendido a lição, que já tinha se melhorado com aquela doença, com aquela situação, ele curava. E ele nunca atribuía a cura a si mesmo. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Vá e não peques mais para que algo pior possa te acontecer. Exatamente porque ele sabia que a pessoa tinha condição de se curar. Isso era uma grande lição para todos nós. Nós podemos ter a ajuda de todo mundo, mas o poder de cura está dentro de cada um de nós. Quando ele fazia algo extraordinário, ele sempre respondia aos apóstolos, vocês farão o que eu faço e mais ainda, que ele sabia que viria muita gente. E
provava sempre que a força de vontade e a fé podia fazer tudo, né? E ele iniciou as suas pregações aos 33 anos na Galileia, em Nazaré, em Cafarnaum, em Samaria, na Judeia. Jesus fascinava as multidões, gente. Jesus falava sem microfone, sem alterar a voz, né? Sem live, sem live, sem internet, sem microfone, para multidão de pessoas. E todo mundo escutava e todo mundo entendia a voz de Jesus, né? Jesus, Ramatiz, ele fala assim, que a essência espiritual de suas palavras provocava uma alegria suave e consoladora em todos os que ouviam. Tanto que de suas pregações surgiram os 4 evangelhos, que é de Mateus, Marcos, Lucas e João. Diz a história que João era o preferido de Jesus. Tanto que quando tiraram ele da cruz, né, as últimas palavras dele foi que ele entregou João a Maria, para que João pudesse cuidar, para que Maria pudesse cuidar de João, porque João ainda era muito novinho. Então eles eram chamados evangelistas, aquele que proclama boas notícias. E aí que foi criado o Novo Testamento, né, que reuniu as parábolas, os ensinamentos de Jesus escrito, e se criou o Novo Testamento. E por que Jesus falava por parábolas, por histórias? Exatamente porque a história era mais fácil de entender a lição. Pode ver que toda a história de Jesus fala de pescador, fala de trabalhador, fala de filhos que estão próximos, do filho pródigo, do pescador, né? Exatamente, que são histórias do dia a dia para que as pessoas pudessem entender. Porque se ele fosse falar de uma maneira muito difícil, as pessoas não iam compreender. E daí que surgiu o Sermão da Montanha, né? Por que surgiu o Sermão da Montanha? Porque Jesus pregou na montanha. Ele subiu numa montanha, falam que é uma montanha, mas na verdade era um pequeno monte. Ramatiz fala que era um pequeno monte onde ele subiu no alto e falou para as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurado, eu não lembro tudo o Sermão da Montanha, mas é muita informação, né? E tanto que o Ramatiz, ele fala que se a gente dispensar toda a Bíblia e ficar só com o Sermão da Montanha, a gente não perdeu nada, porque o Sermão da Montanha é a base da nossa evangelização. Então, no Sermão da Montanha, ele falou sobre nós sermos o sal da terra, a luz do mundo, ou seja, faz diferença. Se você está no mundo, gente, se você reencarnou, é para fazer diferença. Não é para ficar à toa no mundo, é para fazer diferença. É para tentar fazer alguma coisa diferente, seja ela o que for, naquilo que você acredita. E coisas boas que vão modificar o mundo. Ele explicou sobre as leis e os profetas, que a gente tinha que obedecer às leis divinas, né? Que os profetas iriam surgir para trazer a boa nova. Falou a respeito de oferecer a outra face, ou seja, de a gente entender, compreender a pessoa que está diante de nós. Ensinou o Pai Nosso, ensinou o perdão. Falou sobre materialismo, sobre se apegar aos bens da terra, onde a ferrugem corrói e a traça come, né? Falou sobre julgar os outros, o verdadeiro discípulo e as dificuldades, os falsos profetas que iriam surgir, e de edificar a nossa fé sobre a rocha. E o Sermão da Montanha, aí está a nossa evolução. Se a gente conseguir colocar em prática o Sermão da Montanha, a gente já vai sair dessa encarnação muito melhor. Então, Jesus, gente, não pediu muito para nós. Ele pediu só que a gente fizesse o essencial, ou seja, a nossa reforma íntima. Sem grandes milagres, sem grandes sacrifícios. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi a passagem acho que mais divulgada de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E Jesus foi crucificado para que a gente pudesse entender que, primeiro, somos todos iguais. Nós vamos passar por julgamento das pessoas de qualquer forma, né? Hoje a gente não é mais crucificado, mas quantos julgamentos a gente não sofre? Hoje a internet é a rainha dos julgamentos. Todo mundo sabe, né, dar opinião, mas ninguém sabe estender a mão para poder ajudar e dar uma solução, né? Então é a rainha
da crítica, mas não consegue ajudar ninguém. Mas com a crucificação, Jesus mostrou pra gente que nós somos todos iguais, que nós temos desafios a vencer na vida, que cada um carrega a sua cruz, que todos nós temos dificuldades, que cada um enxerga resolve de uma maneira diferente, que nosso corpo é uma cruz. Se a gente abrir os braços, nosso corpo é uma cruz. Então é a primeira cruz que a gente carrega. E mesmo ele sendo Jesus, ele precisou da ajuda de todos. Então, se ele era Jesus, um espírito de luz, precisou da ajuda de todos, então todos nós devemos nos unir para ajudar uns aos outros. E principalmente a morte de Jesus serviu para mostrar que nós estamos aqui para vencer a morte. Existe vida após a morte. Tanto que Jesus não ressuscitou. Ramatiz fala que Jesus não ressuscitou. Porque se ele ressuscitasse, mais uma vez ele estaria burlando a lei divina. Porque a partir do momento que o corpo é desligado, toda a área energética do corpo é desligada, não tem como fazer a ligação novamente. A pessoa desencarnou, não tem como voltar. Ah, mas a gente sabe de muita história que gente que voltou, que gente que ficou 10 minutos, 15 minutos morto, voltou, a pessoa não ficou morta, a pessoa ficou inconsciente e ela volta à vida exatamente porque não houve desligamento perispiritual. Então ele não descumpriu a lei divina. O que aconteceu foi que ele apareceu em perispírito para os discípulos, tanto que ele não deixou Maria Madalena tocá-lo. Quando Maria Madalena foi tocar, ele falou: não me toque. Porque ele estava em perispírito. E se Maria Madalena fosse tocá-lo, ela não ia entender o que estava acontecendo. Ela ia falar: ué, mas que Jesus é esse? Esquisito, né? Ela não ia entender o que estava acontecendo. Ele apareceu perispiritualmente para os apóstolos. E como a maioria ali era médium, 100% médium, todo mundo conseguiu ver Jesus, né? E muita gente fala que Jesus ressuscitou porque o corpo dele sumiu, né? Só que a Ramatiz fala que o corpo dele sumiu porque os apóstolos tiraram. Porque havia um boato de que os romanos viriam resgatar o corpo de Jesus para poder pendurá-lo em praça pública. Então, os apóstolos abriram o túmulo, retiraram Jesus e esconderam. Até hoje, o lugar ninguém sabe. Né? Nem Ramatiz revelou no livro. Ninguém sabe onde se encontra o corpo de Jesus, tá? Eles falam muito também que ele ressuscitou o Lázaro, mas o Lázaro estava em estado de catalepsia, né? Catalepsia. Lázaro não estava morto. Ele sabia que ele estava em catalepsia. Exatamente. Tanto que não existe nenhuma passagem de Jesus que a pessoa estava morta e ele ressuscitou a pessoa. Ele trazia de volta aquelas pessoas que realmente que ele sabia que não estavam mortas, tá? E pra gente terminar, gente, Jesus continua entre nós, né? Vamos deixar de lado aquela figura de Jesus na cruz. A gente tem que respeitar a religião de cada um, a gente tem que respeitar a ideia de cada um, a gente tem que respeitar o culto de cada um. Mas nós que somos espíritas, nós temos que deixar de lado aquela imagem de Jesus na cruz, todo cheio de sangue, com aquela coroa de espinho, com aqueles pregos na mão. Nós temos que trazer Jesus para o nosso lado. Sabe aquela imagem de Jesus misericordioso, que sai uma luz violeta do seu peito? É essa imagem que a gente tem que ter de Jesus. De Jesus misericordioso, inundando a gente de luz, do nosso lado, nos abraçando. Jesus trabalha constantemente, Ramatiz fala. Jesus está entre nós, em todos os lugares que nós podemos imaginar. Jesus anda pelos umbrais resgatando os sofredores. Jesus não fica parado, sentado num trono do tipo, vai lá fazer o que eu estou mandando. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Jesus está ao lado dos seguidores dele. Jesus está ao lado de todos nós, trabalhando o tempo todo. Porque qual seria a ideia de tanta evolução para você ficar sentado num trono parado? Quanto mais evoluído, mais trabalho. E nós temos que aceitar isso. Principalmente nós que somos trabalhadores da seara de Jesus, nós temos que aceitar. Quanto mais evolução e transformação moral, mais trabalho vai aparecer. Por isso,
Se na sua vida está aparecendo muito trabalho espiritual, é porque com certeza você está no caminho certo. Então, Jesus nunca esteve tão presente como está agora. E para terminar, Ramatiz ele fala assim, Jesus é o sol indiscutível a brilhar para sempre. É isso aí, gente. Tem as passagens. Sim. Gente, comentem aqui, né? Qual a sua passagem preferida? Qual que é a sua passagem preferida, Lu? Minha passagem preferida, meu Deus, deixa eu pensar agora. Ixi, agora deu branco. Eu sei informação. qual é a minha. Eu sei. Posso pensar. A minha é quando Jesus quebra tudo na frente do templo. Então, o Ramatiz, ele fala sobre essa passagem quando Jesus entrou no templo e ele viu muita gente vendendo, comerciantes vendendo as coisas dentro do templo. E a lenda diz que Jesus quebrou tudo, né? Quebra tudo, né? Mas na verdade Ramatiz fala que ele não quebrou tudo. Porque mais uma vez ele estaria fora da lei divina. Ele disse sim, que ele parou toda a multidão que estava lá, porque onde ele chegava todo mundo olhava para ele. E aí ele começou a dar o sermão, dizendo que eles estavam fazendo, né, da casa do pai um comércio e assim sucessivamente. Mas que ele não agiu com violência. Mas Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades. Ou ele falava uma parábola ou ele dava uma bronquinha. Sempre assim, ou ele dava uma bronquinha ou ele falava uma parábola. O que mais, gente? Bom, a minha e da Nilza é a da mulher adúltera. Que ele faz os mais velhos passar um miquinho, né? Porque faz todo mundo passar Sim. um mico. Que todo mundo tá julgando a mulher e ele fala, tire a primeira pedra quem nunca errou. E os mais velhos vai saindo primeiro. Exatamente. Depois os mais novos, até ficar só ele e a mulher, né? E aí quando fica só ele e a mulher, ele fala, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Porque né? mostra que nós todos somos iguais, a gente erra, né? Não adianta ficar Exatamente. só falando do outro. Quando a gente menos espera, a nossa cara cai. E paga a língua, né? E paga a língua, Paga a língua. Paga a língua, exatamente. Eu acho que a minha passagem preferida é quando Jesus dá uma ordem para Pedro, que Pedro era meio rebeldezinho, né? Pedro era meio... ele contestava um pouco as coisas, ele não obedecia muito não, né? Pedro foi um dos apóstolos mais contestadores e mais rebeldes que Jesus teve. Foi difícil para conquistar e também foi difícil para fazer ele cumprir a missão, mas quando ele pegou a fundo, ele virou São Pedro, né? Um dos maiores apóstolos e um dos maiores santos que a Igreja Católica tem. Certa feita, Jesus mandou Pedro ir curar pessoas. Falou que era para ele ir, sair, curar as pessoas, que ele tinha habilidade para isso. E ele foi andando e encontrando várias multidões e ele começou a perceber que as pessoas estavam falando mal de Jesus. Estavam falando mal de Jesus, falando coisas que não devia, falando da personalidade de Jesus, falando que ele era vagabundo, esse tipo de coisa, né? Falando, e aí Pedro voltou revoltado. Pedro voltou revoltado, falou, eu não vou sair mais, porque eu vou para esse lugar, encontro as pessoas falando mal do Senhor, como que eu vou curar as pessoas que estão falando mal do Senhor? E aí Jesus falou, mas Pedro, eu te mandei lá exatamente para isso, para você lidar com essas pessoas. Se eles fossem pessoas perfeitas, eu não tinha te mandado lá. Era para você ter cumprido seu papel com as pessoas imperfeitas, né? E outra passagem também, quando Jesus manda Pedro curar as pessoas e havia uma multidão muito grande e Pedro falou, mestre, eu estou com medo. Eu estou com medo que as pessoas possam avançar para cima de mim, eu estou com muito medo. E aí Jesus olhou para a cara de Pedro e falou, você tem medo do quê? Nada nem ninguém pode matar o espírito que é imortal. Então vai e faça o seu trabalho. Né? E assim que a gente tem que agir, né? A gente não tem que ter medo de nada e nem de ninguém. A gente tem que ir lá e tem que fazer o nosso trabalho.
Porque pessoas contra a gente vai ter. A partir do momento que você se entrega a uma religião, se entrega a um conhecimento, vai ter um monte de gente contra você. Isso você não tenha dúvida. Encarnados e desencarnados, né? Desencarnado mais ainda do que encarnado. Mais alguém aí? Mais passagem? Perguntando se Jesus encarnou somente uma vez. Somente? Não. Ramatiz, ele fala que ele teve outras encarnações, mas em mundos que já viraram poeira cósmica. Não existe mais os mundos. Na Terra foi uma vez só. Existe a história de que Jesus vai voltar, né? Mas vai voltar para quê, minha gente? Pra gente colocar ele na cadeira elétrica agora? Isso que eu ia falar. E se voltar, a gente mata ele de novo. Vai matar ele de novo, de desgosto. Porque ele vai ter várias viradas de olhos, vai virar o olho várias vezes e a gente vai colocar ele na cadeira elétrica, né, dessa vez. Não, e se voltar, a sociedade chama ele de vagabundo de novo. Exatamente. Porque Jesus não ia nascer no meio dos milionários, gente. Jesus ia ser mendigo. Exatamente como falavam de Chico Xavier, né? Chico Xavier falavam que ele doido, era vagabundo, mentiroso. doido, mentiroso, foi processado pela imprensa várias vezes. E o Henry? O Henry. O Henry Cristo. O Henry O que acontece Cristo. com o Henry Cristo? Então, o Henry Cristo, ele é um pouco de fanatismo já, né? Um pouco de deturpação da ideia do evangelho, né? Acho que é mais a necessidade de se aparecer mesmo. Ganhar dinheiro, Camila. Ó, pessoal, o Cláudio falou lá em cima que ele gosta muito da Santa Ceia. Eu também. Gosto muito da Santa Ceia. Muito da Santa Ceia, queria ter participado. Altos pães. Santa Ceia. Eu acho que a parte que gordo mais gosta da Santa Ceia. Quem que falou da Santa Ceia? O Cláudio. O meu afilhado? É. Cláudio, é gordo. Gosta da Santa Ceia. Gosta da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia tem uma coisa muito legal, que é quando Judas mostra a cara, Sim. né? Quando Judas é desmascarado. Outra coisa também, né, gente? Que a gente tem que parar de julgar é Judas. Judas, ele foi mais traído do que traiu Jesus. Porque Judas, ele foi enganado pelos romanos. Ele recebeu um dinheiro para trair Jesus, mas não foi essa a história que Roma contou para Judas. Ramatiz, ele fala que a história que contaram para Roma é que Jesus, ele apenas seria retirado da cidade, sendo colocado em uma outra cidade, sendo expulso da cidade. E eles aproveitaram a traição de Judas para que eles pudessem matar Jesus. Então, Judas também foi traído, né? Tanto que após o desencarne de Jesus, o primeiro a se enforcar foi Judas, de arrependimento. Então, nem ele sabia que ia passar por isso também, né? Vai ver ele... Exatamente. Dá um oi aí pra Celi. Oi, Celi! Boa noite! Ó, o Rafa falou, aprendi numa live hoje, toda vez que sua presença ou gesto causar desconforto, saiba que é nesse lugar que você precisa estar. Exatamente. É verdade. Quem disse isso foi a Rita Von Hunt, que é uma drag queen maravilhosa. Oi, Nélida! Boa noite! Exatamente, gente. Se você tá causando no lugar que você tá, fica lá, porque alguma missão você tem lá. Alguma missão. Se você tá muito confortável no lugar, né? Começa a pensar. Começa a pensar direitinho. Pessoal falando que gosta do batismo de Jesus. O batismo de Jesus foi maravilhoso com João Batista, né? Por que um espírito de luz, de uma luz tão grande, precisou ser batizado pelo João Batista? Exatamente para mostrar humildade. E médium com medo de lavar a cabeça no certo. Médio com medo de lavar a cabeça. Exatamente. Médio igual eu com medo de entrar na cachoeira. Entrar na cachoeira. A cachoeira que dá no calcanhar. Cachoeira dá no calcanhar e eu com medo de entrar na cachoeira. Aquela água que o João Batista batizava uns 300 por dia. Os cheio 300. De bava, de cuspe. Ó, o pessoal falando que também gosta quando Jesus curou o Silmara cego. linda, minha filhada. A passagem do barco na tempestade. Do barco na tempestade. Sabe que história eu gosto muito também? Não é passagem de Jesus, mas eu gosto quando os pescadores acham a imagem de Nossa Senhora. Também. Eu acho tão legal, mas não é de Jesus, né? Sair do tema. Sair do tema. Pessoal falando que gosta de quando Jesus curou o cego com cuspe. Não sabia
Ah, sim, ele cuspiu na terra, aí ele fez um barrinho. Um barrinho, um creme e colocou nos olhos e o cego foi curado, né? Aí muita gente hoje em dia vende pertences em igrejas, em templos, falando que aquilo vai ser curado. Gente, não foi o barro que curou. Só que Jesus precisava de alguma coisa física, alguma coisa que alguém pudesse ver, porque se Jesus só olhasse para a pessoa do tipo, você está curado, eles não iam entender muito bem. Então, Jesus pegou o barro exatamente para dar um exemplo, né, de que toda a natureza nos serve. Jesus não dava ponto sem nó não, viu, gente? Se danados. Gosto de todas, porém uma que me emociona muito foi após a crucificação, no caminho de Emaús, que ele caminha conversando com 2 discípulos lamentando a morte de Jesus. E eles só percebem que é Jesus ali com eles quando param para comer e Jesus reparte o pão em 2. Essa eu não conhecia. Também não. Preciso ler mais o Evangelho, né? Pegadinha. Eu nunca li a Bíblia, gente, então... E nem o Evangelho também, mas tudo bem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo só tem as bem-aventuranças, né? Para você ler o Novo Testamento, você tem que pegar uma Bíblia mesmo. A Débora tá falando, perdoa 70 vezes 7 vezes. Aí tem gente que fica fazendo conta, né? 70 vezes 7, 140. Quando chegar no 139, eu aviso o camarada. Eu falo, só falta uma, hein? Só falta uma. Passou essa, já era pra você. Não, na verdade, não é bem isso, né? Quando ele... 7, gente, é um número cabalístico, né? Maioria da cabala, de esoterismo, usa o 7. É um número cabalístico. O Ramatiz também explica no Magia de Redenção isso. Então, por isso que Jesus falou 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoa infinitamente, né? É difícil, né, gente? Falar de perdão não é brincadeira, não. Não é fácil, não, porque a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem muito desafio, a gente tem muito orgulho ainda, né? A gente não quer ser passado para trás, a gente não quer aceitar as coisas. Então, mas a gente devagarinho a gente vai aceitando, né? Sim. José Carlos Biciata, a passagem da crucificação é muito triste, mas mesmo no momento da sua morte, ele pede para o pai perdoar. Eles não sabiam o que fazia, né? Ele fala, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E exatamente, quando Jesus disse isso, não era questão pessoal dele, do tipo, eu sou Jesus, eles não sabem que eu sou Jesus e estão me crucificando. Na verdade, o que Jesus quis dizer é que esse processo ia acontecer milhares de vezes no planeta. E que quando você crucifixa alguém, quando você julga alguém, você não sabe o que você faz, porque na verdade você também tem os seus pecados, tem os seus desafios, né? Quando a gente julga os outros, a gente julga a nossa própria personalidade também, né? A Valéria está perguntando aqui, data certa do nascimento. Se tem uma data certa de nascimento e morte de Jesus. Segundo a cultura popular, nascimento é 25 de dezembro, né? Mas o Ramatiz fala que não foi bem 25 de dezembro, não. Na verdade, o Ramatiz ele não dá uma data exata, mas ele fala que não foi próximo a dezembro, porque ele fala por conta do tempo, da época, de alguma coisa assim. Ele fala a respeito do tempo mesmo, que é chuva, frio, calor, essas coisas. Então, ele fala que não era final de ano. E naquela época não se media ainda, né? Janeiro, fevereiro, março ainda. Roma tinha um calendário diferente. Mas ele fala que essa questão do 25 de dezembro também é uma coisa cabalística. Porque de 25 de dezembro até dia 31 de dezembro é aproximadamente 7 dias. Então, nesses 7 dias, há uma preparação para um novo ano. Então, primeiro vem toda a energia de Jesus, 25 de dezembro, para juntar as pessoas, para aí permanece nessa energia, esses dias até 31 de dezembro, para começar um novo ano. É proposital também. Sim. Aí morte, não, Páscoa e ressurreição, né? Páscoa e ressurreição. Aí conta um dia antes. Não, 3? Na sexta-feira santa, eu não sei não. Não, pera.
Não, quantos dias depois de crucificado Jesus ressuscitou? É 3? Terceiro dia. Terceiro dia. Então conta 3 dias antes da. Mas isso daí é coisa da Igreja Católica, né? A gente não sabe. São coisas que a religião foi trazendo aos poucos para chamar os fiéis, né? E que foi criando uma cultura mesmo, né? Foi se criando uma cultura. Mas eu aconselho vocês, gente, leiam esse livro. Obrigada, Leila. A Leila falou que eu tô linda. Obrigada, Leila. Beijo, Leila. Eu acho que o ser humano ele ainda precisa muito disso, de datas, de Precisa, hora. né? Exatamente, dia, data. ó. se é inverno, se é verão, a gente ficaria muito perdido nesse patamar. Tanto que a gente tá na quarentena, há 3 meses a gente tá perdido. Tem dia que a gente acorda e não sabe que dia que é. Do tipo, é segunda, Imagine é se terça. tivesse um calendário, foi feito assim. Tudo realmente. regrado, né? Exatamente. As datas é uma regra, porque senão ninguém ia ser como antigamente, né? Ia ser como na época dos bárbaros, que não tinha dia pra nada. Era só um dia atrás do outro. Era só tempo. Só tempo. A Dani perguntou, tem uma data certa? É a Dani, não, a Valéria, né? E da morte de Jesus, Valéria, também não tem uma data certa, não. No sincretismo, Jesus é representado por Oxaguian. Na verdade, Oxalá, né? Oxalufã e Oxaguian são depois vertentes que a E, religião Débora, trouxe. agora você me pegou, porque Umbanda é com a Simone. Jesus é representado Umbanda é com a Simone. por Oxalá, e Oxalá tem 2 vertentes, que é o Oxaguian e o Oxalufã. Um velho e um novo. Mas, na verdade, o velho e o novo formam um Oxalá só, né? Ele só tem diferença quando ele cai na coroa, né? Que aí, dependendo da característica da pessoa, ela tem ou um Oxalá mais velho ou um Oxalá mais novo pela sua característica. Mas, assim, isso é um sincretismo, mas Jesus é uma coisa e Oxalá outra. Isso a gente fala quando se usa o sincretismo. Porque na nossa casa, no servo, por exemplo, a gente não usa o sincretismo. Quando a baiana determinou o trabalho com os orixás, ela determinou que nós pudéssemos cultuar os orixás africanos. E os orixás africanos, eles não têm um sincretismo, né? Eles são os orixás mesmo, eles não são comparados, né? Porque o sincretismo ele surgiu pela ordem dos coronéis, né? Então, ele, na verdade, o sincretismo ele nem existe. Né? É que os coronéis eles foram comparando os orixás aos santos para poder, vamos colocar assim, eles ficarem um pouco mais tranquilos dos negros não estarem cultuando o que era os deuses africanos. Deles. Então, vendo eles dançar para Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, era bem mais tranquilo para a mente do coronel do que ver ele dançar para Oxum. E Jesus também é comparado com Oxalá, porque Oxalá é o primeiro filho de Olorum. O filho direto de Olorum. E é o mais bondoso, né? O mais sábio. Que criou todos também, criou do barro, né? Que foi criado do barro de Nanã. Então, é pelo fato dele ser o mais velho também, né? E aí depois dele vem os outros. Mas é sincretismo, não é a mesma gente coisa. chega a uma certa conclusão que os coronéis estudavam a cultura africana, né? Porque como eles iam saber tudo isso? Então eles estudavam e aí eles montaram o sincretismo. Na verdade, eles tinham medo que fosse demônio, né? Pra eles tudo que era preto era demônio, então santo também era demônio. A Cida Naves está falando que a passagem dela, que marcou muito, é da serenidade de Jesus à frente de Pilatos diante das acusações. Que ele falava, meu reino não é deste mundo. Foi quando Pilatos perguntou para Jesus de que reino ele era. E Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Né? Não te interessa. Se fosse a gente, eu ia falar, interessa. Não te interessa de onde eu vim, né? Mas como Jesus era Jesus, ele deu testemunho da verdade e falou, meu reino não é deste mundo, né? Tanto que Ramatiz, ele fala nesse livro que Pilatos lavou as mãos, né, diante de Jesus e entregou Jesus para crucificação e que o povo escolheu entre Barrabás e Jesus, escolheram Jesus para crucificar, salvaram Barrabás e Pôncio Pilatos lavou as mãos. E Ramatiz fala que depois disso, Pôncio Pilatos nunca mais se curou.
ele ficou com um processo de toque, de transtorno obsessivo compulsivo. Ele lavava as mãos constantemente, o dia inteiro. Exatamente por culpa de consciência, porque ele sabia que ele tinha escolhido a pessoa errada. Votem certo, galera. Votem certo. Né? Ele sabia que ele tinha escolhido a pessoa errada e ele ficou com toque, transtorno obsessivo compulsivo, e ele chegou à vida, ao final da vida, louco, por conta da escolha que ele fez. Mas de uma certa forma, Jesus falou isso mesmo, né? Que ele falou, minha verdade... Não, que ele falou que meu mundo não é desse... Meu reino não é desse mundo, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, se Pilatos não estava ouvindo, exatamente, não pra ele mesmo, né? E o Rafa falou que o sincretismo, realmente, ele foi criado para embranquecer os orixás. Exatamente, foi isso mesmo. Todo sincretismo, ele é branco. Branco. É branco e católico, né? Branco e católico. Não tem muito jeito, né? Porque a América não... a América, né? A América do Sul. O Brasil é colonizado por Portugal, né? Você quer país mais católico que Portugal? Então. E a Espanha também, né? 600 anos de Inquisição, gente, não é brincadeira, né? E a Umbanda usa muito o sincretismo, né? A Umbanda, o Candomblé não, mas a Umbanda tradicional, a Umbanda raiz, ela usa o sincretismo. Tem terreiros que a gente vai que parece que você está entrando numa igreja católica. Ele é todo de santo, né? Agora, no Cefa, a gente ainda não sabe o porquê que apesar de ser uma casa kardecista, os guias não permitiram que a gente usasse o sincretismo. Pra mim, eu acho que é porque eles querem mostrar a real mesmo, né? Exatamente. Da religião. A gente tem algumas imagens de santo, né? Sim, porque a gente tem que respeitar, né? A gente usa uma imagem de Jesus bem grande, né? E até porque também eu acho que a gente está dentro de uma casa espírita que passou a ser umbandista. Então, o próprio espiritismo já não cultua os santos. Né? Então, já não tinha essa necessidade. Apesar que a gente respeita e até gosta, né? Porque a gente tem esse respeito, porque, assim, tem que ter o entendimento que o santo é o santo e o orixá é o orixá. E apesar da gente cultuar o orixá negro, a gente não deixou de amar o santo católico. A gente gosta de São Jorge... A gente vai na Aparecida do Norte e assim vai, né? Faz as festas juninas. Por quê? Porque também tem o respeito, né? São Benedito. Isso aí. Dos cozinheiros. Mais alguma pergunta, gente? Não, a Cida Naves falou que São Benedito é o santo dos cozinheiros. Nossa, vou ter que evocar. E ele é negro. Evocar o Santo Benedito. Ele é negro. São Benedito... Pra cozinhar. Quem não cozinha bem, São Benedito. Acende uma vela, passou Benedito, a Lucenir, 7 é o número do universo. Sim, 7 é o número cabalístico do universo. As vibrações da esquerda e da direita. 7 linhas da Umbanda. O mundo foi criado em 7 dias. 7 dias. 7 dias são os dias da semana e assim vai. É muito 7, É muito 7. A Matiz fala sobre isso no Magia de Redenção. 3, 7, né? Tudo número cabalístico. Acho que é isso, né, gente? Acho que sim. Mais alguma pergunta? Não? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Foi legal. Não tem que voltar mais pra fazer umas lives mais sobre isso. Vou voltar. Eu queria voltar para fazer uma live para vocês, que eu acho um assunto muito interessante, que eu acho que pega todo mundo, que é ao contrário de Jesus, né? Porque falar de Jesus é uma luz só. Mas é uma live que, uma palestra que pega muito, é sobre vampirismo. Você falou ao contrário de Jesus, não vai falar do capeta? Vou falar do capeta. Ao contrário de Jesus. Falar sobre vampirismo, que eu acho que é um assunto que pega muito a gente a respeito de processos obsessivos, principalmente na área do vampirismo, que muita gente não tem, principalmente na doutrina espírita, não tem conhecimento de vampirismo. Quem fala muito, com muita propriedade de vampirismo é José Herculano Pires. E alguns espíritas não aceitam a fala de José Herculano Pires falando sobre vampirismo, que fala que ele está fora da doutrina espírita. Mas não aceita por quê, né? Não aceita por quê? Porque a pessoa é vampirizada e ela acha que tá tudo bem, né? Então ou ela é vampirizada ou ela é um vampirão, né? Ou ela vampiriza. Exatamente, mas
Se a Simone me permitir, eu tenho pronta até, e aí a gente fala sobre vampirismo. Acho que precisa muito. Precisa. Porque, olha, o que mais está acontecendo, eu acho, nessa pandemia, são pessoas sendo vampirizadas. Vampirizadas por conta de medo, por conta de dificuldades financeiras e várias outras coisas. É mesmo. Rafa falou assim, que Beijo, Má. Que a baiana não deixou usar os santos católicos porque a baiana Etelvina é antirracista. Ela é antirracista. Ela ama todo mundo, aquela lá. Ela é. E ela gosta da comida, gente. Essa é a melhor parte. Ela gosta, a gente vai gosta de... com ela. A baiana, será que é devota de São Benedito? Pergunta pra ela. A baiana é devota até do Cláudio. A baiana acha que o Cláudio, meu afilhado, é santo. Cláudio, você tá aí, santo? Acha que o Cláudio é meu afilhado. Meu afilhado acha que ele é santo. Meu Deus. É isso aí, gente. Então vamos encerrando. Eu queria mandar um beijo para vocês, para quem ficou até o final, para quem não pôde ficar, um beijo também. Lembrando que todas as nossas lives a gente coloca no nosso canal do YouTube, tá? A gente fica na página e também para quem quiser assistir tá no nosso canal do YouTube. Entra lá no canal, o canal é o mesmo nome, é Cefa, Centro Espiritualista Francisco de Assis. Faz a sua inscrição lá, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Lá também a gente está colocando aulas, porque como a gente está com o curso parado devido à casa estar fechada, existe aula do 2º ano e existe aula do mediúnico. Nós já estamos bem avançados no curso, então se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre mediunidade, agora a gente já está falando sobre obsessão, dá uma olhadinha lá no YouTube que tá público para todo mundo ver, tá bom? E só para a gente terminar, Chico Xavier dizia assim: Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo. Tchau.